Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. O propósito do Aparelho Elétrico é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos. Este ano a publicação dos podcasts está funcionando da seguinte maneira. Nas quartas-feiras a gente libera os novos episódios com exclusividade para os apoiadores do Aparelho Elétrico. Na sexta-feira, estes mesmos episódios são liberados para o público em geral. Então, os apoiadores recebem os episódios 2 dias antes do público em geral. E, na última sexta-feira do mês, o episódio não vai para o público em geral. O último episódio do mês fica para sempre de acesso exclusivo para os apoiadores. O bom é que assim dá pra fazer uns episódios proibidões, né? E falar o que vier na telha. Então, se você gosta do nosso podcast e não quer ficar sem acesso a todos os episódios que a gente produz, seja um apoiador do Aparelho Elétrico. Vai lá em aparelhoelétrico.com/seja da liga e confere todas as regalias que os apoiadores do site têm. E aqui vai os boas-vindas para quem começou a apoiar o Aparelho Elétrico nos últimos dias. Um grande abraço para Henrique Bertier, Thiago Facchini, William Novaski, Gabriel Correa e Ana Posetti. Sejam muito bem-vindos. E se você quiser fazer parte dessa galera, vai lá no aparelhoelétrico.com/seja da liga. Beleza? Dito isso, agora sim, bora ligar o aparelho. O livro, tu tá definindo ele, tu tá ficando nu pra pessoa que tu for emprestar o livro depois, né? Mas é um risco que você tem que correr. Uma outra coisa que é interessante desse negócio que eu tava lendo, fazendo a pauta aqui, que dizem que no leitor digital as pessoas tendem a reter menos conteúdo. Então tá, pessoal, apresentando as integrantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico, do blog Revisão Para Quê? A redatora e revisora Carol Machado. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Henrique? Que saudade que eu tava. Na outra ponta da extensão do aparelho, a jornalista especialista em processos e produtos criativos e responsável pelas notícias no site do Aparelho Elétrico, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Henrique? Prazer estar aqui de volta. Vamos lá. Hoje o tópico é livro físico versus livro digital. O livro digital vem conquistando mais e mais adeptos, talvez pelo preço mais competitivo, talvez pela portabilidade ou ainda talvez pela facilidade de distribuição. Somando isso ao fato de que as grandes livrarias tradicionais estão em crise, estaria o livro físico com os dias contados? Ainda vale a pena apostar nesse formato? Quais são as vantagens e desvantagens de cada formato? A gente vai tentar encontrar as respostas para essas e para outras perguntas no episódio de hoje. Quem sabe esse, então, não seja o marco para você repensar a sua relação com os livros. Acho que pra gente dar o start nesse papo, seria legal botar as cartas na mesa, né? Quem é a favor do livro físico e quem é a favor do livro digital, né? Quem prefere, digamos assim, o livro físico ou o livro digital? Começar por ordem alfabética falando com a Carol Machado. Carol, eu já sei a tua resposta, Carol, porque eu vi uma perguntinha que eu fiz lá no grupo da Liga. Já fica, aliás, aí, né, o gancho pros ouvintes que ainda não são apoiadores do aparelho participar, serem apoiadores e poderem participar do nosso papo lá na Liga. Carol, tu é livro físico ou livro digital? O que tu prefere? Não posso ser Vini aqui e ficar em cima do muro. No final a gente faz um apanhadão e daí decide de novo. Daí vamos ver se muda a opinião, né? Mas no início aqui do podcast, o que tu diz, Carol? Tu é mais... Não, assim, como é a minha relação? Hoje eu gosto mais do e-book, pelos motivos que a gente vai conversar aqui, mas pra mim é mais e-book. Então tu é livro digital, Carol. Eu sou e-book. Mais do livro digital hoje. E tu, Giovana? Cara, eu sou a pessoa que vai ficar em cima do muro. Não pode. E gosto dos dois. Não, mas eu tenho excelentes justificativas pra isso. Assim, só pra começar, eu sou pesquisadora também. Como pesquisadora, os dois têm vantagens.
Mas, tipo, pra viajar, o livro digital é muito bom, mas pra ter em casa, o livro de papel é muito melhor. Então, depende da situação, depende do tipo de livro. Mas, assim, eu tenho um Kindle, eu adoro meu Kindle, mas eu também gosto muito dos livros físicos. É curioso, né? Esse meio termo eu acho que ele é bem, né? Ele é bem confortável, né? Eu passei por um período em que eu tava totalmente... Antes de eu ir viajar, né? Antes de ir pra Austrália, passar 6 meses na Austrália, eu tava pensando assim, não, agora que eu vou pra Austrália, eu já vou vender todos os meus livros que eu tenho aqui, que eu não tenho uma coleção muito grande de livros. Agora eu tô recomprando, tô comprando mais livros. Mas naquela época eu não tinha muitos livros em casa, então eu tava a fim de me desfazer e eu queria botar tudo no iPad. A partir daquele momento eu ia só comprar livro digital. E naquela época eu tava pensando, não, eu vou pra Austrália primeiro e depois eu vou virar nômade digital, né? Tava com essa ideia naquele tempo. E eu fui pra lá e não, acho que essa vida não é pra mim, mudei de ideia e voltei pra Porto Alegre. E aí eu comecei a me interessar mais pelo livro tradicional. Comecei a ir pra um lado mais romântico da parada, de ter o livro, de ler ele de manhã e tal, e esse toque humano com o livro. Sem contar também na questão estética, né? Então agora eu tô num momento em que eu também tô querendo ter uma estante legal de livros e tal pra começar a mobiliar a minha casa. A minha casa aqui, ela é bem rústica, digamos assim. Eu tenho poucos móveis ainda, né? Então eu tô planejando uma estante de livros e tal pra deixar na sala. Então eu tô mais nesse momento da vida, tive essa passagem pelo livro digital e agora eu tô me interessando de novo pelo livro físico, assim. Tô bem nesse time hoje. Mas já digo que, cara, eu tava produzindo a pauta aqui e eu comecei a ver, caralho, cara, acho que o digital é mais negócio, hein? Mas vamos conversar. Cara, tem uma coisa que quando tu fala sobre livro físico e livro digital, vem na mente de muitas pessoas que é a questão do papel, né? Que, não, o livro digital é inclusive mais ecologicamente correto, digamos assim, né? Porque não consome papel. Não sei se vocês já pensaram a respeito disso. É mais ecologicamente correto, ao mesmo tempo não. Porque também consome recursos para o leitor de e-books, por exemplo, para o Kindle, para o Kobo, para o Leve, não sei. Também, se tu vai lendo no celular, também tem recursos no iPad também, enfim. Então, assim, nada é totalmente isento de consumo de recursos naturais, né? Claro que o papel, ele vem diminuindo e tal por essa consciência ambiental, né? Mas a gente tem que pensar que tudo que a gente faz tem impacto, né? Se não existisse livro digital, talvez não precisasse criar o leitor de livro digital, sabe? Então, e também tu consome energia e tal, embora possa ser bem pouca, né? Mas, enfim, tudo tem impacto, assim, a gente não pode pensar que só o papel também é vilão, porque quando tu vai descartar um Kindle, por exemplo, tu não pode jogar na lixeira, né? Tem que ter um cuidado especial. E papel é biodegradável e tudo mais, então tem todos esses lados, assim, para ponderar. Exato, com certeza. É uma coisa que a gente não, né? A gente para muito na primeira ideia, né? Não consome papel, o livro digital, então por isso eu prefiro o livro digital, né? Não, mas espera aí, cara, o dispositivo que tu tá comprando, para ele ser produzido, tem toda uma emissão de CO2 e tudo isso. Não é simples assim essa decisão. E outra que tu tem que ficar carregando ele na bateria, né? Consumir energia. Sim. Né? E outra, o livro... O tradicional, tu vai ler ele e talvez tu passe para outras pessoas. Então o mesmo livro pode ser consumido por mais pessoas, né? Tem isso também, né? E já o teu Kindle tu vai ter que ficar ali toda hora, acabou a bateria, vai ter que carregar ele de novo e tem todas essas questões, né? É uma coisa que acho que a gente tem que falar, é legal deixar no podcast também, porque não é uma decisão tão simples, né? E pesquisando a pauta aqui, pelo que eu vi, a recomendação é que, por exemplo, assim, se tu vai comprar a compra de um Kindle ou um iPad ou um dispositivo de leitor de livros, se justifica se tu for consumir pelo menos 20 livros nele. Isso deixaria de comprar 20 livros físicos. 20 livros pela vida toda? 20 livros por um ano? Eu acho que é a vida toda. 20 Bom, mas livros. aí então já tá compensando. É só que, cara... Pra quem é leitor, abandonar a compra de 20 é fácil. É. Exatamente. Mas tipo, eu já paguei o meu Kindle. Pois é. Só que eu não sei, cara, se as pessoas leem muito pouco, né, na verdade. Até eu tô um pouco preocupado, tipo assim, será que as pessoas vão ouvir esse podcast? Quem quer saber de livro, né? Eu acho que não é tão assim. Talvez é porque também a gente vive em bolhas, né? Tipo, na minha bolha as pessoas leem muito. Mas assim, se você for pensar na questão da crise das livrarias e tudo mais, até que as pessoas compram muito livro. O problema é que elas compram livro do pai,
padre, o livro de autoajuda, ou algum livro de romance, 50 tons de qualquer coisa, assim. Eu acho que depende, né, se a gente tá falando de editoras pequenas e como elas vão sobreviver, eu acho que aí é um debate que as pessoas podem se interessar mais, assim, porque eu acho que tem muita gente lendo, o problema é que tem muita coisa pra ler, tem muita editora pequena que precisa se manter no mercado, e aí o problema dessas grandes lojas aí, da Saraiva, da leitura e tudo mais, é que elas estavam comprando os livros dessas editoras consignado e não estavam pagando, então eles estão sem pagar as editoras, provavelmente sem pagar os autores e tudo mais, e aí é que tá o grande problema, assim. É que também se criou essa cultura da Mega Store, da livraria Mega Store, né? E mesmo teve aquela entrevista, se eu não me engano, ou foi um artigo, não lembro, do diretor da Companhia das Letras, e teve várias pessoas falando sobre o assunto, né, e dizendo que o mercado brasileiro não é um mercado de Mega Store, não tem como tu manter uma loja âncora num shopping vendendo livro. Então, a crise é mais do modelo de negócio da livraria do que do livro. O livro, ele ainda está vivo e eu acho que até consegue se popularizar mais, graças até mesmo aos 50 tons de qualquer coisa, aos Harry Potter, aos Guerra dos Tronos, ou esses livros, né? Então, eu acho que as pessoas estão, sim, lendo mais e comprando mais livros, mas o problema é que as livrarias, talvez essas grandes redes não conseguiram identificar como ganhar dinheiro no fim das contas, né? Mas peraí, o modelo não se sustenta, mas se sustentou por um bom tempo, né? O modelo de Mega Store. Se sustentou na base da dívida, né? Como a... Ah, ele não se pagava então, esse modelo? Porque pra mim o que vem pegando é a Amazon, não é isso? É o modelo em si? É a Amazon, eu ia falar isso. Então, a diferença da Amazon aqui, como ela não tem loja física, então, por exemplo, aqui no Brasil, o que a Amazon tem que manter? Os depósitos onde ficam os livros. Deve ter, tipo, um escritório, 2, talvez mais, posso estar falando besteira, mas eu o acho que às custo vezes da Amazon é bem menor. O que a Amazon faz ela não faz um acordo de consignação, ela compra os livros direto e aí ela revende. Ela não paga depois, ela paga antes. Na hora que ela pega os livros, ela paga para a editora. Então, ela compra mais barato porque ela negocia com a editora. Ela fala, ó, você vai receber agora. Sim, ela compra em grande quantidade também. Aí, olha, eu tô te comprando então, uma cacetada. Por isso que a Amazon consegue vender tão barato no Brasil. E é por isso que a maioria de quem compra livro compra por lá, né? Eu compro muito mais por lá do que... Aí agora você pensa nessas lojas, na Saraiva. Por exemplo, você vai num shopping e tá lá uma Saraiva gigante. Só que as pessoas não vão lá para comprar livro. Elas podem ir lá para dar uma folheada, para olhar. Elas vão chegar em casa ou comprar pela Amazon lá no celular mesmo na hora. Você compara o preço e aí você vai comprar o que tá mais barato. Na Amazon, se você comprar R$99, você não precisa pagar frete. É uma coisa que compensa. E aí essas lojas também tiveram que começar a vender café, tiveram que começar a vender artigo de papelaria para poder pagar todo esse custo, porque esses aluguéis em shopping são absolutamente caros, né? Tem essa questão de depósitos nas lojas. Eu acho que às vezes, por exemplo, eu tenho a impressão que navegando na Amazon, algum dia eu vi um livro lá e dizia assim, vai ser entregue pela Saraiva. Então acho que ela inclusive tem uma parceria com a Saraiva, né? Tem produtos que são, na Amazon tu compra produtos que são da própria Amazon e também produtos que a Saraiva vende na Amazon, acredito eu, e também produtos que a Amazon vende, mas sai do depósito da Saraiva. Então, né, tipo assim, a Amazon papa tudo, né? Ela ganha. São marketplace. Todas elas são. Se você entrar na Netshoes, se você quiser comprar uma coisa que a Netshoes não tem, eles vão te colocar um produto de uma outra loja de coisas de calçados de ginástica e você compra e aquela loja vai te enviar. Na Saraiva também tem isso, na Americanas, todas essas elas funcionam também como marketplace. Uhum. E o centro de distribuição da Amazon, alguém sabe onde fica aqui? Por exemplo, se eu comprar um livro, ela tem um centro próprio aqui no Brasil? Tem, mas eu acho que não é centralizado, eu acho que tem mais de um, inclusive. Depósito eu acho que tem vários, agora, tipo, escritório, assim, com administrativo, eu acho que deve ter poucos. Não, legal. Essa é uma informação que eu li o livro há pouco tempo, né? A Loja de Tudo, né? Conta a história da criação da Amazon e tal. E é engraçado, é um ótimo livro, assim, porque ele fala pra quem tem e-commerce ou quer abrir um e-commerce, muito designer gosta de, o meu sonho é ter uma marca de camiseta, né? A galera sempre fala pra mim, Henrique, por que tu não faz as camisetas do aparelho, não sei o quê, blá. Cara, fazer camiseta, até isso eu já falei lá no grupo da Liga também, né? Fazer camiseta é dificílimo, cara, pra mandar, tem política de troca, não serviu, tá
tava descosturada, volta, a logística, a questão do frete, é complicadíssimo, né? E no livro da Amazon fala, eles começaram vendendo livro porque era um produto mais padronizado, né? Então dava pra tu meio que fazer um plano de negócio em cima disso, do livro e tal. Eles contam dessa questão da deficiência de centros de distribuição e o que tinha que fazer pra melhorar, e questão de impostos, que eles foram pra Seattle porque os impostos eram mais baixos, não sei o quê. Enfim, é um ótimo livro pra saber mais sobre a história da Amazon e aprender sobre e-commerce. Outra coisa, Giovana, que tu falou antes ali, queria voltar mais um pouquinho, que tu falou que a galera vai nas lojas e volta pra casa pra comprar. Eu acho que nem sempre. Eu, às vezes, se eu tenho disposição, se eu tô afim de esperar o livro, aí ok. Às vezes eu pago até mais caro pra ter ele na hora, né? Mas eu já me considero um leitor profissional, né? Então, e eu já vou fazendo uma lista dos livros que eu quero ler. Se eu terminei um livro hoje, amanhã eu já tenho que ter um outro livro engatilhado. Eu não gosto de perder a minha rotina de leitura. Então, às vezes eu até chego na loja, putz, cara, na internet tá mais barato. E normalmente tá mais barato na internet, né? Se tu tá afim de esperar, com certeza, né? Espera porque tu vai pagar mais barato. Mas tem gente que vai e compra na hora, né? Na lojinha ali. É que aí tu paga por tu ter esse imediatismo, né? Depende do tipo de leitor que você é e depende também do porquê você tá comprando aquele livro. Tem livros de pesquisa, por exemplo, livros tipo, no meu mestrado eu estudei fotografia, então tinha alguns livros que eram muito caros. Então, tipo, eu ia na livraria, dava uma folheada, via se valia a pena comprar, e aí depois eu procurava um lugar mais barato, entendeu? Depende do porquê você tá comprando o livro mesmo. Às vezes compensa, às vezes não. Às vezes você precisa na hora, você compra. Mas eu acho que, por exemplo, sebo, nos sebos você consegue talvez achar na hora, por um preço mais justo, e aí entra a questão do politicamente correto, do ecologicamente correto. Você compra um livro que tá ali que uma pessoa não queria mais, em vez de comprar um novo, né? Há várias maneiras de você comprar um livro hoje, depende de vários fatores, tem várias coisas que você tem que levar em consideração. Sabe o que é mais barato e tu consegue ler na hora? É o e-book, né? É um e-book. Era o que eu ia dizer. Comprar com um clique. Nossa, eu já comprei uns 3 livros sem querer, só esbarrando nesse maldito botão. Eu não comprei ainda com o botão esse. Mas é curioso que a Amazon tem isso também, né? Tu compra o livro físico e aí diz assim, não, daqui a 7 dias vai chegar na tua casa, Henrique. Mas se tu quiser começar a ler ele agora, tá aqui, ó, as páginas do e-book. Tu pode ver. Eu não sei se todos os livros eles oferecem isso, mas acho que foi o Sprint, aquele, do método que o Google usa pra validar as ideias, né? Aquele livro. Se eu não me engano, quando eu comprei aquele livro, deu a opção de começar a ler ele imediatamente ali, na versão e-book, né? Até que o Mas físico o livro chegasse. todo? Eu não Geralmente sei. eles são só amostra. Eu acho que é só um pedaço. Eu acho que era só um É pedaço. uma amostra. Você pode pegar uma amostra dessa até antes de comprar o e-book. O e-book mesmo. Tem essa opção, né? Pra ver, acho que é um capítulo. Acho que depende, né? Pra ver se você quer comprar mesmo. É que se faz isso é como se tu estivesse na loja folheando o livro, sabe? Tu dá uma olhada, vê o sumário, vê, né, se tu tem interesse, e se tiver compra, se não, deixa de lado. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Carol, quando tu tá lendo livro digital, tu costuma fazer marcações? Ou mesmo no físico, tu costuma marcar os livros? Eu marco muito mais o e-book do que o físico. Porque o livro impresso, bem ou mal, dá aquela pena, né? De, eu vou riscar, mesmo que seja lápis, não sei o quê. Eu, pelo menos, tenho muito cuidado, assim, com os livros e tal. No digital, não. É só passar o dedinho, marcar o que eu quero. Se quiser fazer uma nota, faço. Se não, só deixa ele marcado. Depois eu posso voltar e ele organiza numa lista. Então eu marco bastante, muito mais no digital do que no físico. Isso tu tá falando em que dispositivo? No Kindle, no iPad? Em todos, na verdade, eles funcionam da mesma forma. Eu leio tanto no Kindle, quanto no iPad, quanto no celular. E eles funcionam mais ou menos da mesma forma em todos os dispositivos. Eu só não leio na frente do computador, assim, livros. Eu não costumo ler no computador, mas nos outros dispositivos móveis eu tô sempre olhando alguma coisa, assim, folhando livro, não sei o quê. Quando dá um tempinho. Dá uma dor no coração riscar livro, mas eu comecei com essa agora. Eu tava sentindo muita dificuldade, assim, de tipo, li algum assunto interessante num livro, isso aqui eu preciso falar lá no aparelho sobre isso. E aí eu não achava depois mais. Eu vou lembrar, eu não vou riscar porque eu vou lembrar. E aí não lembrava, morria assunto. Às vezes até botava na pauta, olha, tem que fazer um podcast sobre isso, ou um artigo sobre isso, mas depois ia lá folhear o livro, não achava mais. Daí livro técnico, eu vou começar a riscar. Já romance e tal, essas outras ficção, não vou riscar. Isso não.
mas dá uma dor no coração, assim. Então, eu acho que isso é tipo uma vantagem do livro digital, assim. Tu vai marcar sem tanta dor na consciência, pelo menos, né? O que eu fiz, assim, porque eu tenho livros de consulta aqui em papel que não existe e-book ainda. Então, eu comprei umas tagzinhas, assim, acho que é da Post-it até, que elas são transparentes e tal, e aí eu marco nos livros que eu mais preciso consultar, o que eu tô sempre olhando, assim, aquelas coisas que eu não consigo gravar. Então eu coloco ali o assunto do que eu preciso olhar e marco a página, né? Então aí fica mais fácil. Eu vi alguma youtuber de livros, assim, eu não vou lembrar qual o nome da menina, e ela recomendou isso. Não, coloca esses, uns post-itzinhos, assim, né, meio que retangular, não é? Eles são meio compridinhos, assim, né? Sim, tem a ponta colorida, mas eles são tipo um papel manteiga com cola, sabe? São um pouquinho mais grosso. E aí ele não tapa o que tá escrito, e se tu quiser escrever alguma coisa ali mais na ponta, ou mesmo por cima, aí tu consegue. Ah, legal. O problema, pelo que eu vi, é que eu só vi num lugar também. Talvez seja não seja a realidade. Mas era mais caro que um livro que eu comprava num sebo, sabe? Se eu compro um livro, esse negócio é muito caro, o kitzinho. Sim. Tipo, é uns 15 reais, 20 reais, um kitzinho que eu acho que era por aí. E tu consegue marcar quantos livros, será? Bom, aí depende da tua curiosidade, do que tu quer. Tu vai encher, daí tu gasta num livro só. Acho que é umas 200, vem umas 200 mais ou menos. 200, é? É bastante até. Eu achei que vinha menos até. Porque eu pensei, caralho, então eu vou ter que comprar um livro e isso aqui, pra tudo que eu quiser marcar. Se o livro for bom, fudeu, né? Tem que comprar 2. Pois é, mas aí de repente na internet tu até encontra uma marca mais... Não seja post-it. Como é que mais genérica. Mais genérica. É genérico, é. Mas é uma boa. E tu, Giovana, marca ou não marca os livros? Eu marco. Marca sem dó nem piedade. Então, mas é outra coisa que eu peguei no mestrado, assim, porque aí você precisa justificar tudo que você escreve numa pesquisa, né, numa dissertação. Então, como a maioria desses livros de comunicação, que é da minha área, né, nesses livros acadêmicos, você dificilmente acha eles no Kindle. Você tem que ir lendo e tem que ir marcando, e você tem que ir fazendo conexões com a sua pesquisa e tudo mais, então acaba que não tem como. Então eu tive que desapegar nesse sentido e sublinhar e fazer as anotações, puxar setinha de um lado e pro outro. Eu já fiz muito com post-it mesmo, sem ser esse bonitinho da tagzinha. Eu escrevia tudo relacionado àquela passagem que eu tava marcando e colava lá no livro com a pontinha pra fora pra eu poder achar depois. Mas às vezes você tá sem post-it, às vezes você tá com pressa, aí tem que riscar mesmo. Mas romance, essas coisas não, só livro acadêmico mesmo, de pesquisa. Eu vejo como mais uma vantagem do digital, essa parada do marcar, né? Porque é engraçado, assim, às vezes tu pega... Eu compro muito livro em sebo, né? Antes até, acho que a Giovana falou da questão de ir no sebo e tal. Eu uso muito sebo ainda, pra comprar principalmente livro de ficção, romance. Mas livro técnico é difícil de achar. Por exemplo, tu vai tentar procurar um livro tipo O Poder do Hábito num sebo, ele vai ser bem mais caro, sabe? Tu vai comprar o usado e na Amazon vai estar mais barato. Os preços da Amazon nesse tipo de livro não tem como competir. Então eu acabo recorrendo ao sebo pra comprar esse tipo de livro. E é engraçado que às vezes tu compra o livro e ele já vem marcado, né? Daí, tipo, eu fico olhando assim, pô, mas o que essa pessoa tinha na cabeça pra marcar essa parte aqui? Não me diz nada isso, né? Tipo, e às vezes tu julga a pessoa também, tu olha assim, pô, mas marcou isso aqui? Pô, mas até bem cabecinha de vento, né? E aí eu fico pensando assim, cara, marcar o livro, tu tá definindo ele, tu tá ficando nu pra pessoa que tu for emprestar o livro depois, né? Mas é um risco que você tem que correr. O Henrique problematizando demais o negócio. Quando você desapega de marcar no livro, você tem que desapegar de tudo que vem junto. Mas é todas engraçado. as consequências. Olha, se for só uma marcação estranha, ainda tá no lucro, né? Às vezes vem uma marca de café junto, uma patinha de gato. Não, mas eu fiquei encanada com isso esses dias, porque uma amiga minha que é jornalista também e é professora universitária, ela me pediu uns livros emprestados. Ela falou, vou dar uma matéria que era jornalismo cultural, que eu estudei no mestrado, fotografia e jornalismo cultural. Ela me pediu emprestado uns livros. Ela falou, o que você tem aí pra eu poder montar e tal. E aí eu peguei todos os livros que eu tinha e emprestei pra ela. Depois que ela saiu daqui de casa, eu pensei, nossa, tem muita coisa arriscada. Mas enfim, é isso. Vida de pesquisador é isso. Você tem que riscar os livros, não tem jeito. É engraçado, uma vez eu lembrei que eu vi tipo uma dedicatória num livro, assim, eu achei bonita. Eu acho que era uma filha passando o livro pro pai, assim, tipo... Ela dizia, tipo assim, mais um exemplar pro senhor aproveitar até o conhecimento total
total, uma coisa assim. Até o senhor atingir o conhecimento total, a sabedoria total. Eu pensei, caraca, velho, a sabedoria total. Profundo isso, hein? Que responsa desse livro. Não, é assim, ó, ela dizia na dedicatória que aquele livro era apenas um pedaço no caminho dele à sabedoria total, sabe? Eu pensei, caralho, cara, isso é uma inspiração pra tu continuar lendo, né? É desenvolvimento, né? A gente lê, às vezes, só coisas que a gente gosta, né? Que nem antes a gente falou do... que era? Game of Thrones, acho que foi que tu sugeriu, não foi, Carol? Tu falou que as pessoas leem Game of Thrones. Uhum. Inclusive, tem um amigo meu da faculdade que ele leu 5 vezes desses livros. Eu perguntei pra ele, cara, mas tu não gosta de ler? Ele, não, eu não gosto, mas já li pelo menos umas 5 vezes. Eu disse, tá, mas e que livro? Ah, Game of Thrones. Tá, mas 5, e os outros? Não, eu li 5 vezes esse livro, Henrique. Cara, ele ficou só nisso, só no mesmo livro. Só cara. o primeiro? Eu acho que era. Eu não posso julgar porque eu também só li o primeiro. Mas é estranho. E é curioso, né? Tipo, as pessoas têm uns vícios assim. Ah, não, eu gostei desse livro. Eu não quero ir pra um outro livro que talvez eu não goste, que seja cansativa a barreira de assimilar uma outra história. Então eu vou reler um livro que eu já li. Claro, esse meu amigo, ele é uma coisa, é um ato à parte, né? As pessoas não... Acho que não é um padrão das pessoas. Mas falando em barreira, olha como o Henrique vai conduzindo esse podcast. Tem a questão da barreira do e-book. Ele pode ter vários atrativos, né? Mas tu precisa do dispositivo, né? Então já tem o custo de tu adquirir um iPad, né, por exemplo, um Kindle, se tu quiser fazer, acho que se tu quiser ter uma experiência semelhante à experiência de um livro, no mínimo um leitor mesmo, né, um reader, né, um iPad ou um Kindle, um tablet de forma geral. O celular eu não sei, né, cara, se dá pra, tô lendo no celular, só se for um celular com uma tela considerável, né? O notebook eu também não sei se dá pra comparar tanto, né? Mas aí tu tem essa barreira de entrada, né? Tu tem que adquirir um dispositivo, né? Eu tenho o meu iPad aqui, mas faz poucos anos que eu tenho. Acho que se eu não tivesse nessa área, não sei se eu teria, se eu adquiriria um iPad, não sei. Vocês consideram isso uma barreira grande ou pra vocês foi natural? Quando começou a popularizar os tablets, vocês resolveram adquirir? Como é que vocês enxergam isso? Eu tive o Reader, comecei num Leve, eu tinha um Leve da Saraiva. Mas eu tive antes de ter tablet até, o Reader, né? Mas o primeiro livro que eu li em e-book foi o Hobbit e foi no celular. E pra mim foi uma leitura, assim, tipo... eu li o livro, eu não vejo diferença, sabe? Porque o livro, ele tem a parte física e ele tem a parte substancial, digamos assim. Pra mim, a parte substancial é bem mais importante do que a física. Então, eu não vejo, assim, ler no celular como uma barreira. Sinceramente, eu acho que facilita para a pessoa se interessar e talvez partir para outros portos, porque a própria Amazon, que a gente já vem falando aqui, e em outros lugares também tu encontra muita coisa gratuita, né? Então, acaba sendo um incentivo para a pessoa começar a ler, né? Nem que seja na tela do celular. E o primeiro e-book que eu li deve ter sido lá por... eu tava na época de estágio da faculdade, 2012, sabe? Então, o celular não era lá grandes coisas. Eu tava na faculdade, era estagiária, não tinha dinheiro para comprar o melhor celular. Mas li e a história continua comigo até hoje. Então, para mim, não pega tanto assim, mas é aquela história da bolha, né? A gente não tem plena certeza de como é com as outras pessoas. É que tu tá em busca da sabedoria total, né, Carol? Tipo, tu não... tu não é padrão, eu acho, né? Eu acho que é difícil, assim. Eu vejo o meu celular, eu tenho um celular trivelho, né? Eu até tinha conseguido um celular novo, mas o mar me levou, né? Veio uma onda e levou, isso é verdade. E aí eu tive que voltar pro celular antigo. E eu vejo assim, cara, naquele celular ali eu acho que é um Moto G, eu sou tão maneta nisso que eu nem sei qual que é o modelo. Mas eu não conseguiria ler ali. Olha, eu comecei, minha primeira experiência com Kindle, eu acho que foi ou no celular ou no notebook. Eu não tinha nem tablet, nem o Kindle. Eu já tive tablet, mas eu não consegui acostumar, tanto no celular quanto no tablet. Eu acho, tipo, a tela brilha demais, cansa a visão muito rápido, assim. Eu comprei o Kindle justamente pra me envolver mais com o e-book mesmo. E deu certo, assim. Eu acho que mas pra mim é porque o Kindle eu vejo como a experiência que mais se aproxima do livro físico mesmo, porque não tem luz, né? Então, ele
parece mesmo uma folha de papel, ele é leve, não tem muita firula, por isso que eu gosto do Kindle. Então eu uso ele mais assim para livros que eu sei que eu vou ler uma vez e que provavelmente eu não vou ler de novo, ou eu posso depois só olhar os destaques e ver o que eu quero, né? Livro de desenvolvimento pessoal é o que eu mais uso, assim. Eu tenho bastante livros, desde antes de ter o Kindle eu já comprava bastante livro. Eu compro bem menos hoje eu penso muito bem no livro que eu vou comprar, se vale a pena gastar o dinheiro com livro físico, e tem a questão do espaço que o livro ocupa também, né? Tipo, eu tenho 2 gavetas cheias ali, mais uma estante, então vai chegar uma hora que não vai caber mais. Então, transportar isso, né? Que mão. tem essa questão, né? Às vezes eu viajo, eu moro em Goiânia, meu pai mora numa cidade a 2 horas daqui, meu pai e meus irmãos. Então eu vou pra lá bastante. Então, pra mim ter o Kindle comigo é uma mão na roda, porque aí eu levo vários livros num aparelhinho pequenininho. Preciso ficar carregando um monte de livro, principalmente se eu estiver escrevendo alguma coisa maior, assim, né, que precise de referência e tudo mais. Então, nesse ponto, é uma vantagem muito grande pra mim. O Kindle, ele é legal, né? Eu tive pouco contato com o Kindle, né? O meu irmão tem um Kindle, assim, acho que logo que a Amazon lançou, ele comprou. E eu me lembro que a experiência de leitura é bem diferente, né? Ele é apaixonado pelo Kindle dele lá. E é diferente do iPad, né? E uma coisa que eu fico pensando nesses dispositivos, eu não sei como é que tá agora a versão do Kindle, como é que tá funcionando, se ele tá mais próximo de um tablet propriamente dito, assim, porque eu fico pensando, tu tá lendo ali no dispositivo, por exemplo, se eu vou estar lendo no meu iPad aqui, fulaninho te chamou no Facebook e apareceu notificação, não sei o que, curtiu teu vídeo lá, não sei o que, curtiu tua foto, papapá, e fica aquelas notificações aparecendo, né? Não fica, ele tem um modo que tu consegue colocar num modo ali silencioso de leitura ou alguma coisa que tu não me atrapalhe? Não, o Kindle, ele é só pra leitura mesmo. Tem uns tablets da Amazon, que é o tablet mesmo. Mas o Kindle, ele é um dispositivo de leitura. Você não consegue... Ele tem um navegadorzinho, mas é péssimo. É só pro caso de você, tipo, clicar em algum link que tenha num e-book lá, pra você ver pra onde ele vai. Mas ele não tem essa de notificação, nem nada. Ele é só pra leitura mesmo. E, Carol, quando tu tá lendo no teu tablet, como é que é no teu... Tendo o Kindle, eu leio hoje em dia menos, né? No tablet e no celular. Então, eu prefiro o Kindle, porque eu comprei para essa finalidade. Então, para justamente, né, não ter essa questão das notificações e tal, tu deixa o celular longe e esquece. Mas também, se a pessoa tá interessada em ler e ter uma imersão ali, sempre existe o modo avião, né? Desliga ali as notificações, no celular é mais fácil, acho que no iPad dá para desligar tudo, né? E desligar o Wi-Fi, não sei o que, não vai ter notificação nenhuma. Aí tem que ser uma pessoa forte, né? Eu não sei, eu ando meio desligada, assim, das coisas, talvez seja isso. Eu dou um braço pra desligar tudo e não ligar de volta hoje em dia. Eu também tô nessa, assim. Pelo menos no final de semana dá uma afastada, né? É que eu fico comparando com a minha experiência de leitura. Eu leio todo dia, né? No mesmo horário, né? Todo dia de manhã eu leio durante 1 hora. Daí eu vou lá, passo meu café, sento na poltrona ali e leio meu livro durante 1 hora. Então, pra mim é um ritual. E aí eu fico pensando se eu estivesse lendo no iPad. Eu não sei se as notificações aparecem no iPad. Eu não me lembro agora. Eu já li alguns livros no iPad. E eu não me lembro se ficava aparecendo notificações. Mas pelo menos eu tenho a impressão que no iPad eu fico muito mais, assim, vulnerável a perder meu foco. O que acontece? Às vezes tu tá lendo um livro e tu fica assim, daí o cara falou, sei lá, passou uma informação ali que tu quer verificar. Aí tu só minimiza ali a tela, abre o Google e busca a informação. E aí pra tu te perder, cara, meu Deus, aí tu vai vendo uma informação que leva outra informação, que leva outra informação. Então eu acho que no iPad é mais fácil tu perder o foco. Então tu tem que estar bem forte, assim, não, peraí, é o meu momento de leitura agora. Então verifiquei a informação, agora eu volto e vou continuar lendo. E no livro não tem isso, né? No livro tu até pode pegar o celular, vou pegar o celular ou vou dar um pulo no computador, só que é um convite pra tu te perder, né? Perder o teu momento de leitura. Então a sugestão que eu daria é tipo assim, aconteceu isso, deixa um papelzinho do lado ali, faz a anotação e depois que tu terminar o teu momento de leitura, tu vai lá e busca a informação. Mas o meu ponto é esse, eu acho que nisso os leitores digitais eles perdem, né? Eu acho que a questão do foco ela acaba um pouco prejudicada. Eu acho que se a pessoa tá propensa a perder o foco, ela vai perder puxando o celular que tá do lado, sabe? Então, a mesma também coisa. Tem isso, assim, a pessoa tem que focar em uma coisa por vez, assim, não adianta muito, a leitura, ela precisa de um momento. E uma outra coisa que é interessante desse negócio que eu tava lendo, fazendo a pauta aqui, que dizem que no leitor digital, as pessoas tendem a reter menos conteúdo. Tem um estudo, até pra quem quiser ver, se eu não me engano, eu peguei,
acho que eu peguei o link, depois eu deixo na descrição do post se eu conseguir achar, que eles fizeram um estudo com as pessoas. E as pessoas retinham menos conteúdo quando estavam lendo nos leitores digitais. E não se sabe bem exatamente por quê, assim. Talvez a luz, a experiência não é tão tátil, né? Se eu não me engano, eles até chegam a falar isso no texto que eu li. O livro, por ele ser tátil e tu tá manuseando ele e sentindo o peso, não, falta tantas páginas ainda pro final, não, agora falta menos páginas, tu tá tendo uma experiência diferente e tudo isso ajuda tu a lembrar das informações que tu tá consumindo ali. E o curioso é que no livro digital, aparentemente não tem isso, né? E acaba prejudicando a retenção do conteúdo. Mas tem assim, tipo, algumas notificações, não tem uma notificação embaixo, mas você pode deixar lá uma marcação que fala assim, você leu tantos % do livro e falta, tipo, 12 minutos pra você terminar esse capítulo. Tem no Kindle. Você pode deixar essa informação aparente ou não. Mas ele não vai pesar mais ou pesar menos, né? Pra mão direita, por exemplo. Tem essa questão do feeling. Mas, assim, depende. Eu não sei, teria que ver se essas pessoas já liam no leitor digital antes ou se elas começaram a ler, porque leva um tempinho até você se acostumar com a experiência de leitura. Pra mim, levou. Eu acho que tem que ver todos os parâmetros envolvidos, né? São muitas variáveis que existem, assim, pra tu entender o que o estudo realmente descobriu, né? Mas, pra mim, essa parte do livro, do peso, não sei o que, sou leitora antes de dormir, né? E, eu não sei, eu comprei ali livros físicos agora, mês passado, e não conseguia ainda parar e ler os livros, assim, terminar, né? Eu já comecei, mas não consegui terminar ainda porque é aquela coisa de, vira pro lado, aí o livro fica torto, aí vira pro outro, o livro não sei o quê. Pra mim, eu já tô tão acostumada com a experiência do digital que o físico é que acaba sendo estranho, assim. O Kindle tem uma vantagem muito grande, que é você pode manusear ele com uma mão só. Pra quem anda de metrô e de ônibus, por exemplo, é maravilhoso. Porque você pode se segurar lá no ônibus e ler com a outra mão. Ele é menorzinho. Pra fila de banco é ótimo. Pra sala de espera de médico é ótimo também. Você pode levar ele pra qualquer lugar e ele tá lá. E como ele gasta pouquíssima energia, tipo, você tem que carregar ele de tempos em tempos, mas a bateria dele dura muito tempo, assim. Não é igual o tablet que você tem que carregar todo dia. Não é um iPad ou um celular. E ele não tem aquela luz chata na cara, né? Não tem a luz, é um dispositivo muito confiável. Dificilmente você vai ficar sem bateria no seu Kindle. Eu fiquei pensando a Carol, né? A Carol que gosta de ler à noite. Dizem que até não é bom, né? Pra quem tem, por exemplo, dificuldade de dormir. Bom, no caso do Kindle, a luz ali, ela é bem controlada, né? Ela é bem amena, sim, né? Ela consegue controlar o quanta luz ele emite, né? Já pra quem tá no iPad, tá complicado. Daí fica com aquela luz na cara. Então até pode diminuir a luz e tal, né? Mas não é. A experiência de leitura do Kindle é bem melhor, né? A do Kindle não é azul, né? A do Kindle não é aquela luz azul que tira o sono. Assim, pra ler no iPad que eu faço, pelo menos à noite, assim, se eu não tô com o Kindle por perto. O próprio app da Amazon consegue regular, né, a luminosidade. Ele consegue colocar até mais baixo do que geralmente é pelo controle do próprio sistema operacional. E ele consegue baixar muito a luz. E eu gosto de ler com fundo preto, então também tem isso. E aí tu liga mais uma coisa que é a luz noturna, né? Que é a luz alaranjada. E pra mim não incomoda tanto, assim, mas claro, se eu puder ler no Kindle, pra mim é melhor. Mas tem formas de contornar, assim, os problemas. Né? E lendo antes de dormir, tu consegue ler bastante tempo, assim, Carol? Tem uma ideia de quanto tempo tu lê? E tu consegue reter bem esse conteúdo? Porque pra mim não funciona ler de noite. Não, eu leio 2 parágrafos e apago. Eu leio bem pouco, bem picado mesmo. Mas é porque, realmente, aí no fim de semana, às vezes de tarde, eu sento pra ler, né? Daí eu leio mais. Mas essa leitura antes de dormir, pra mim, atrai mais sono mais rápido. Então, é quase ali minutinhos de meditação antes de dormir. Pra ficar mais serena, assim, pra baixar o ritmo, sabe? Uhum. Mas daí você lê qual tipo de livro antes de dormir? Qualquer tipo? Eu leio mais, geralmente, desenvolvimento pessoal, essas coisas assim. O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Eu acabei de ler esse agora. Esse aí eu já li esse também. Esse aí tá no meu radar também, mas agora eu tava lendo, por exemplo, o Mostre o Seu Trabalho, ontem eu terminei de ler.
E eu leio, assim, 2, 3 livros ao mesmo tempo também, que não é muito recomendável, mas é que eu vou me interessando e vou pulando. Mas esse tipo, assim, também tava lendo outro dia o Vida Organizada, da Thaís Godinho, se não me engano. Esses livros, assim, coisas mais tranquilas. Não vou ler um super aventura eletrizante, porque aí realmente, né, amanhece o dia, tu tá ali ainda grudado no livro. Se for uma coisa muito pesada também, você, tipo, dorme no meio e você não consegue acompanhar depois direito, né? Você tem que voltar Sim. e reler alguma parte. Mas eu também, assim, não é todo dia que eu leio, porque eu passo o dia lendo, eu trabalho o dia inteiro lendo, né? Então tem dias que eu tô cansada e com certeza não vou ler, porque, tipo, descansar carregando pedra também não é a ideia, né? Mas agora, nesses tempos mais tranquilos, assim, de início de ano e tal, eu tô lendo mais até. Mas sim, eu consigo ler, mas não muito, mas antes de dormir, mas o suficiente, assim, e depois pegar no sono tranquilo. Tem uma coisa dos livros físicos, né, que eu tava pensando aqui. Eu não sei se vocês... Giovana, tu falou que tu tem bastante livro por aí. Como é que tu tá fazendo pra conservar eles? Eu vi uns livros meus aqui que fazia um tempo que eu não via, que eles estavam no cantinho da prateleira ali, e eles estão bem detonados, assim, eles começam a ficar empoeirados, e às vezes parece que tem alguma camada de sujeira em cima, tu vê que ele já não tá com aquele brilho, né? Eu acho que isso aí é um empecilho também do livro físico, né? A questão de tu conservar eles, né? Pra que eles fiquem bonitos sempre, né? Eu tenho uma estante, meu guarda-roupa é super grande, assim, e aí eu uso roupa só de um lado, do outro lado tem várias prateleiras, é onde fica a maior parte dos meus livros. E os acadêmicos ficam nas gavetas também, que são bem grandes. E os que ficam, assim, na estante pra ver é algum que eu esteja usando, alguns que eu uso sempre, né, tipo gramática, porque como eu trabalho escrevendo, às vezes tem que olhar como que escreve alguma coisa, como que faz alguma coisa. E uns mais bonitinhos, assim, uns que tem a capa bonita, uns de... que são esses coffee table mesmo, assim, que é pra você ficar olhando, às vezes, ter alguma ideia criativa e tal. Mas eu já tive muito mais livro, mas aí em 2017 eu li o livro lá da Marie Kondo, da Mágica da Arrumação, e me desfiz de algum. Não me desfiz de todos, como ela sugere, mas, tipo, uma boa parte. Ela sugere que tu pegue o livro e pergunte se aquilo te traz alegria, é isso? Não, todas as coisas que você tem, ela fala pra você fazer isso. Você pega e você pergunta se essa coisa te traz alegria. Se não trouxer, você descarta. Interessante. Se não for algo essencial pra tua vida, né? Porque eu vou ler um medicamento, né? O medicamento, um problema não me tem no coração. Alegria, o medicamento. É um livro que você tem que ler com parcimônia, porque em alguns pontos ela é bem radical. No dos livros ela fala assim, se você não trabalha com livros, então talvez não tenha motivo para você tê-los em casa, porque você leu e aí então você já leu, você já pegou a informação. Então ou você passa para frente ou você mantém. Aí ela tem o método dela é todo baseado nisso, né? Em você pegar e ver se aquela coisa adiciona algum valor na sua vida. Se não tiver mais, aí você descarta. Mas eu descartei muitos livros antigos, assim, livros da época do mestrado, que sempre quando tinha feira de livro a gente comprava vários livros por R$10 cada um, sabe? Tem uns que eu sei que eu não vou precisar de novo. Então fiz uma pilha pra vender e tal. Mas é isso, assim, meu cuidado com os livros é tirar a poeira de vez em quando, de 2 em 2 semanas, assim, pra não juntar muita, porque realmente o livro desgasta. Eu não gosto de passar nenhum produto, porque você pode piorar, né? Causar alguma reação química no papel e tudo mais. Tem gente que bota dentro de um saquinho, né? Eu já fui na casa de alguma pessoa que eu me lembro que eu olhei assim, caraca, velho, praticamente todos os livros estavam dentro de um saquinho. E era faz muito tempo, né? Eu nem pensava em... Não tinha o relacionamento que eu tenho hoje com os livros. Eu pensei, cara, não, é praticável isso, né? Vou ter que pegar o livro, ele tem que tirar de dentro do saquinho pra ler. Mas, putz, né? Dá uma pena eu quando começo a ver os meus livros, assim, tipo, tem o livro do Steve Jobs, né? Que é um puta de um livro, assim, né? E ele era tri bonito, né? Tu olha aquela capa, eu acho muito legal. E aí eu olho assim, pô, já tá meio desgastada, tá se entregando o livrinho, né? Chega a dar uma pena, assim. Mas é uma mão, cara. Pô, tu falou a cada 2 semanas tirar a poeira. Quando tu falou, de um tempo em tempo eu tiro a poeira, eu pensei, pô, vai dizer a cada 3 meses, vai ali dar uma passadinha. Cara, 2 em 2 semanas pra mim é impraticável fazer isso, cara. É difícil. Então, mas tirar a poeira da parte que tá exposta. Né? Tu não tira ele tira da prateleira, passa o pano, tira, bota, pega então, outro, devolve, pega outro, devolve. Os que eu tenho na prateleira são poucos, então não, tipo, dá pra fazer isso. Porque os que ficam no guarda-roupa, eles ficam mais protegidos, porque aí fecha a porta, então não entra tanta poeira assim. Esses eu posso limpar, tipo, de tempos em tempos, tipo, 2 vezes por ano.
porque dá trabalho. Uma coisa que a Marie Kondo fala no livro, agora ela voltou para os holofotes, porque tem a série dela agora na Netflix, né? Eu não assisti a série porque eu já li o livro, eu acho que já foi o suficiente. Mas ela fala assim, tipo, quando você compra uma coisa, você tem que ver também o espaço que aquela coisa vai ocupar. Então, se você tá, igual se você for mudar para uma casa, se eu for mudar da casa que eu moro hoje, eu tenho que ir para um lugar onde meus livros vão caber, né? Porque você, tipo, o espaço que as coisas ocupam também, você tem que levar em consideração. Então, por isso que eu me desfiz de alguns livros. O espaço estava começando a ficar precário. Não, com certeza. A gente tem que pensar nisso, né? Tem aquele documentário também, Minimalismo, né? Eu acho que é Minimalismo. Tem na Netflix também. Eu sei qual é. Uhum. Também fala, se eu não me engano, sobre livros, sobre tudo em geral, né? Que a gente tem que desapegar e tal, ou rever o nosso relacionamento com isso. Vamos pra rodada final. Giovana, se quiser falar mais alguma coisa, livro físico, livro digital, mudou teu pensamento a respeito da tua preferência depois desse nosso papo? Fica à vontade pra falar o que tu quiser pra amarrar o assunto e deixa tuas redes aí pro pessoal poder te acompanhar, conhecer mais o teu trabalho. Não, eu continuo em cima do muro, eu ainda acho que os dois têm o seu valor, os livros têm valor na minha prateleira e o Kindle tem valor onde quer que eu esteja. Eu acho que é uma questão de ver realmente para que você quer aquele livro, tal. Às vezes, igual você falou do Daniel Galera, ele estava aqui em Goiânia no final do ano passado e eu fui na palestra dele. E aí ele estava lá, eu queria um autógrafo e eu comprei um livro. Então, assim, o livro que eu tenho dele está autografado, para mim tem um valor especial. Eu tenho alguns livros... Qual que é o título? Eu comprei 2. Eu comprei o Barba Ensopada de Sangue e o Mãos de Cavalo. O Barba é sensacional. Diz que o Mãos de Cavalo também é bom, né? Eu não li esse ainda. Eu tô no meio do Barba. Tô lendo ele agora. Mas, assim, eu acho que tem espaço pros dois na vida de todo mundo. Depende do tipo de livro. Se for livro de artes visuais, por exemplo, é legal ter ele físico, porque aí você pode ver melhor, né, as coisas, as pinturas, as artes e tudo mais. E é isso. Eu acho que essa questão das livrarias, essas mega stores provavelmente vão sofrer. Talvez elas não sobrevivam, mas eu acho que o livro, ele vai continuar vivendo. Tem livreiros, tem sebos e tem e-books. Então eu acho que, como a Carol falou, a parte substancial eu acho que ela vai continuar imperando aí nesse mercado. Minhas redes, a minha arroba em todos os lugares é Giovana Beltrão, Giovana com I e com 2 N's. E de segunda a sexta eu solto uma noticiazinha lá no Aparelho Elétrico. Que tá legal pra caramba, bem lembrado, aparelhoelétrico.com/notícias. Vamos lá, vamos entrar lá, galera, vamos prestigiar o trabalho da Giovana, que a gente tá cobrindo umas matérias, assuntos bem legais, bem relevantes aí, pra quem empreende e pra quem, né, tá ligado nas mudanças no mundo de forma geral. Com certeza dá uma passada lá que vocês não vão se arrepender. Antes de passar a pelota pra Carol, eu só vou dar o meu parecer aqui, que é ligeiro, rápido e rasteiro, que eu comecei, né, com todo aquele negócio apego emocional aí pelo o livro tradicional, né? Tô numa fase, né? Mas pesquisando agora essa pauta pra gente falar, eu vi que é mais vantagem, eu entendi que é mais vantagem dar uma chance pro digital mesmo, que eu acho que é mais interessante. Eu acho que é mais interessante. Eu acho que o digital tá mais pra jogo agora. Claro que tem toda essa questão tradicional, o romance que tem com o livro, o ritual. Eu tô dizendo isso aqui, mas eu não vou amanhã começar só a consumir livro digital. Eu não sei o que eu vou fazer com essa informação. Agora a pulga tá atrás da orelha. O que eu vou fazer eu não sei. Mas o livro tradicional, claro, tem o seu valor, né? Sentimental, tu poder tocar é muito legal, mas eu não sei se isso também não é um apego de gente de mais idade, né? Porque, cara, não tem, né? A tecnologia tá aí, a gente tem que se adequar e não criar ranço, não criar barreiras, né? Eu vejo muita gente falando assim, cara, porra, eu não consigo me acostumar com o livro digital, não sei o que. É que é dores do crescimento, né? Dores do desenvolvimento, né? A gente tem que se colocar, se expor mais a essa condição que a gente vai se acostumando, não tem? É natural. A gente vai começar a se relacionar de uma maneira melhor. Então, meu parecer é esse, assim, cara. Eu acho que o livro digital, ele é mais vantagem, mas eu continuo amando os livros físicos. O que eu vou fazer com essa informação agora na minha cabeça, eu não sei. Mas eu acho que o digital, na minha opinião, ele é mais vantajoso. Carol, amarra o assunto aí, deixa tuas redes, fica à vontade. A gente costuma, ou pelo menos quem tá mais próximo, né, da produção dos livros e tal, se apegar muito ao objeto livro.
Mas hoje em dia a gente precisa ter uma curadoria de como, que nem a Giovana estava falando, do espaço que a gente tem para guardar coisas e da nossa vida que está sempre mudando, pelo menos, né? Eu, graças ao livro digital, é que eu tenho acesso em obras de português do Brasil, por exemplo, né? E em outras línguas também, né? Se tu quer ler um livro em inglês e tal, é sempre mais fácil tu ir ali comprar um e-book do que esperar vir um livro e tal. O livro físico, com certeza, está muito vivo e firme e forte. A venda de e-books no Brasil representa 1% do mercado, então não tem como dizer que é uma coisa versus a outra, porque o livro físico ainda é muito preponderante sobre o digital. Mas a gente tem que ver a nossa realidade e entender o que é melhor a cada momento, né? Então, sempre valorizando, como eu disse, a substância e ler, o mais importante de tudo é ler, do que ficar numa briga entre, eu só leio físico, só leio digital, né? Bem lembrado. Vamos ler, galera. Vamos ler, pô. Então, a minha mensagem final é ET Bilu. Busquem conhecimento, leiam mais e valorizem o livro, valorizem quem faz livros, porque dá bastante trabalho. São pessoas que realmente amam aquilo que fazem, porque não dá assim tanta grana. Das minhas redes, todas são Revisão Para Quê. Me sigam, tem Instagram, Twitter, Facebook. Caso queiram me mandar um e-mail, também meu está sempre aberto para quem quiser bater um papo. E muito obrigada pelo convite, Henrique, e até uma próxima. Beleza, valeu. Fechou muito bem. Valeu, Carol. Valeu, Giovana. A gente fica por aqui, mas esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora. Feito? Então era isso, um abraço e até mais.